é que muita gente está com medo de que os Estados Unidos, na iminência de perderem a disputa geopolítica com o mundo multipolar, eles resolvam destruir o mundo. Correto? Eu acredito que não vai ser assim. A segunda é entender por que as elites que controlam aquele país estariam dispostas a chegar tão longe. Certo? Para compreender ambas essas coisas, a gente precisa fazer uma discussão menos apressada, mais tranquila, sobre os fundamentos do sistema. Eu vi um texto do Indiana que refletia sobre essas coisas. A questão é, os Estados Unidos são um país governado por elites. Todos os países são governados por elites. Mas a dos Estados Unidos é diferente. Porque não se trata de elites que querem controlar um país, como é de praxe, mas de elites que querem controlar um sistema e um planeta. Todas as pessoas do mundo, idealmente, a partir de um país. Então, o país é só um instrumento para essas elites, pelo menos, tentarem exercer a hegemonia global. E elas vinham conseguindo. Só que as coisas mudaram. A gente começa com uma reflexão simples. Os Estados Unidos têm as suas think tanks, né? Think tanks. Tipo a corporação Rand. A gente tem que começar a nossa reflexão com o seguinte. Bilhões de dólares são despejados nesses think tanks anualmente. Esse dinheiro não vem dos neoconservadores. Não vem dos liberais. Ele vem direto das fontes pagadoras, que potencialmente são muito ricas. Então, a gente está falando de muito dinheiro. Certo? Ok. Esse dinheiro quer assumir a política externa dos Estados Unidos. Com que objetivo? Os Estados Unidos, repetiremos aqui, não são o fim, não é o que eles querem. Os Estados Unidos são um meio que essas elites globais querem usar para controlar, em última instância, o mundo. Então, esse dinheiro que eles investem no controle da política externa dos Estados Unidos, eles encaram como investimento. E que, como investimento, eles buscam retorno. Deixa eu falar rapidamente sobre como é em outros países. Vamos olhar o Brasil. O pessoal que apoia o bolsonarismo, o mercado. O que é o mercado? Mercado são os especuladores da Faria Lima, os financistas, os banqueiros. Certo? Esse é o mercado. O agronegócio. O agronegócio, ele entrou nessa porque, acho que mais por uma questão ideológica, porque eles não sofriam na época do governo Lula. Eles só são ambiciosos e burros. Eles acham que é uma boa, ao invés de investir em tecnologia, simplesmente desmata tudo. Até o Brasil ser uma imensa fazenda. Isso é burrice. É muita burrice. É egoísmo, é falta de visão. Mas isso é um problema deles. As mineradoras, as igrejas evangélicas, pastores safados, tem muitos, está falando dos ricos, né? Vamos dizer, vamos colocar nomes fictícios, o Fedir Gracedo e gente semelhante, o pastor vaqueiro, o casal de pastores, o pastor vagabundo, que é psicólogo, formado por uma Unesquina do Paraná. Está cheio desses pastores à toa. Nós temos os católicos conservadores também. Temos até o kardecista mentiroso, que até inventou que o marreco de Maringá era a encarnação do Manuel Contra. Tudo aquilo que a gente sabe, ou pelo menos acha que sabe, né, sobre o tal espírito. Temos o pessoal da educação privada. Esse povo não apoiou o Bozo de graça. Apoiou o Bozo porque tinha interesse. Mas interesses nacionais. As elites que controlam os Estados Unidos são de outra natureza. Elas querem o mundo. Perfeito? Elas querem o sistema. Um sistema que permita a elas controlar o mundo. Só que eles claramente estão perdendo. O representante dos Estados Unidos
ou a entidade sionista, a representante, né, foi mulher, a representante de Israel, foi simplesmente expulsa no meio da conferência da Organização da União Africana. Foi expulsa, tiraram ela de lá, mandaram de segurança arrancar ela de lá. Quer dizer, a capacidade dos Estados Unidos, eu não digo a Ásia, não, sobre a Ásia a gente já comentou muito. Eles perderam. O que os Estados Unidos controlam na Ásia? A faixa de terra estreita sionista no Oriente Médio. Alguns arquipélagos, o Japão, nós vamos ver mais tarde que a coisa não está fácil assim. A Coreia do Sul e a ilha ridícula de Singapura. Então, eles controlam pontinhos da periferia. Foi expulso da Ásia. Está sendo expulso da África. A América do Sul, bom, a América do Sul está resistindo. E alguma coisa vai acontecer. Quando o Brasil voltar aos BRICS, criar essa moeda escriturária com a Argentina, quando a Argentina entrar nos BRICS, à medida que a Venezuela for aprofundando a sua relação privilegiada com a Federação Russa e ganhar a proteção dessa, os Estados Unidos, aos poucos, vão sendo expulsos para o Panamá. E o México também tem ideias próprias. Então, a situação dos Estados Unidos está ficando complicadíssima. Mas o que move os Estados Unidos? É o mesmo que move a entidade sionista, é o mesmo que movia, e ainda move, só que sem tanto poder, o Reino Unido, a Inglaterra, enfim. A ganância. Mas não pela ganância em si. Ganância gera dinheiro. Então a gente tem que concluir que ganância desenfreada e a arrogância das pessoas gananciosas estão criando dificuldades para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Essa é a raiz do sistema capitalista. Bom, nossa primeira reflexão. Vou até colocar alguma coisa aqui na frente para a gente poder marcar reflexão por reflexão. Eu não sei usar aquele negócio do YouTube que permite a gente fazer tipo pausa. Então, terminamos a nossa primeira reflexão. Vamos fazer a segunda. A ganância é um traço de caráter, não da natureza humana. Muitos liberais, ancapes, liberaloides, com todo perdão, de merda, querem fazer crer que todas as pessoas são egoístas e gananciosas. E claro, esse tipo de gente quer fazer acreditar que todos são como eles, de modo que eles se tornem menos desprezíveis. A ganância é um buraco escuro e sem fundo, bem no fundo da estrutura emocional de uma pessoa, bem no fundo da psique. Ela distorce a perspectiva geral da pessoa afetada e afeta a totalidade da vida e dos relacionamentos dessa pessoa. Pela sua própria definição, a ganância é insaciável. Qualquer outra necessidade pode um dia ser satisfeita, mas nunca a ganância. Ao contrário de uma necessidade, qualquer uma, a ganância não tem conexão com as necessidades materiais essenciais da vida humana racional, de modo que ela pode ser entendida como um traço irracional, uma falha de caráter. Uma vez que uma pessoa gananciosa nunca está satisfeita e nunca será satisfeita e não tem como se satisfazer, o contentamento, a paz, como objetivo de vida, é negado a essa pessoa por ela mesma. Falando assim, isso posto, é a natureza ou a criação que desempenham o papel mais importante no crescimento dessa característica de um indivíduo. O que cria um indivíduo ganancioso? Ora, enquanto a natureza genética pode de fato desempenhar um papel muito maior é o da criação. Nesse caso, estamos falando da vida sob o capitalismo. Conforme refletido na criação, na educação, no ambiente social da pessoa, que vai cristalizando o indivíduo ganancioso. Por exemplo, a privação severa pode acentuar a expressão da ganância em um indivíduo. De toda forma, a ganância tem uma filha ainda pior, mãe do capitalismo, a usura. A usura pode ser definida como empréstimo ou prática de emprestar dinheiro a juros exorbitantes. Exorbitantes aqui implica que a taxa de juros é projetada com o objetivo específico de explorar
cruelmente, empobrecer ou mesmo arruinar o mutuário. Assim, o ideal de uma economia de livre mercado saudável tem como premissa que ambas as partes de uma transação se beneficiem dessa transação. A usura vai exatamente contra esse princípio, no sentido de que o mutuário, a parte mais fraca, é forçado a uma transação que não é do seu interesse de longo prazo. Uma necessidade crítica de curto prazo, consciente ou inconscientemente, empurra uma pessoa para a armadilha da dívida. O sistema é feito para criar, alimentar e proteger armadilhas da dívida. Dessa forma, ou de toda forma, a usura é uma expressão de ganância, mas não é a única expressão possível de ganância. A ganância pode ser manifestada em briga de escola, disputa familiar, corrupção burocrática. E uma dessas coisas envolve usura. É claro que a gente deve assumir que a usura sempre envolve a ganância como seu principal impulso, pois é impossível imaginar uma prática usurária que não seja movida por ela. Mesmo assim, embora a ganância seja uma característica pessoal, a prática da usura pode e muitas vezes é institucionalizada. Aliás, no capitalismo, ela é o objetivo, ela é a raison d'être, a razão de ser. Muito bem, a institucionalização da usura, que é uma coisa que pouca gente reflete sobre, requer imensa astúcia e esperteza. A missão declarada da usura não pode dizer em voz alta a parte sobre a exploração ou empobrecimento do outro. Quem empobreceu para o latifúndio, para o garimpo, para a mineração, para o mercado, não pode ficar sabendo que estava ou está sendo empobrecido. Se essa parte da usura se tornasse conhecida, a verdade afoguentaria a maioria dos tomadores de empréstimo. A verdade é horrível para os negócios da usura. Portanto, a palavra usurária subjacente de tais instituições deve ser disfarçada por palavras como ajuda aos necessitados, livre mercado, serviços financeiros, estilo de vida moderno, empreendedorismo. A usura institucionalizada, de toda forma, só pode prosperar com a ajuda da mentira. Ok, como? Segunda parte. Terminada. Vamos dar um tempinho e falar sobre a terceira. Um agiota individual de uma cidade pequena ou bairro pode não institucionalizar formalmente o seu negócio de usurário, mas uma rede de agiotas, em uma região mais ampla, uma cidade maior, comporta-se praticamente como uma estrutura institucionalizada informal. Foi assim que começou. Mas, nesse sentido, uma família de agiotas, ou equivalente a uma tribo de agiotas, deve ser entendida como as primeiras formas de usura institucionalizada. E ela surge na raiz do Ocidente, na Grécia, em Roma e na civilização ocidental, herdeiro da tradição greco-romana, que é uma tradição usurária. Em uma família tradicional de agiotas, a gente presume que uma criança aprende sobre a usura no colo do avô. Mas instituições usurárias muito mais imponentes vêm com o progresso e o desenvolvimento. Vamos chamar isso assim. Instituições como bancos, agências reguladoras, bancos centrais, leis, escola de finanças, faculdade de economia, fundos RED, escritório de advocacia, empresas de lobby. São nomes para disfarçar o quê? A prática ou o apoio à prática da usura. A decisão do STF recente de confiscar, em casos excepcionais, na verdade, não é igual o povo fala, né? Passaporte, CNH, de devedores, é um exemplo dessas instituições que apoiam, protegem e mantêm a usura em uma sociedade. De toda forma, o gosto, o cheiro de sangue atrai predadores. As pessoas logo aprendem que, uma vez que há muito dinheiro para ser ganho por meio de tais tipos de extorsão,
não há mais necessidade de se preocupar com o trabalho árduo. Foi exatamente isso que destruiu os Estados Unidos. Para aumentar os ganhos usurários, em cima do aumento da dívida do dólar, da emissão da moeda, de práticas mercantis, eles deixaram de investir em indústria, transferiram as indústrias para a China, para o México, para o restante da Ásia, achando que nunca mais precisariam delas, que bastava imprimir dinheiro e gerar dívida. Correto? É a ambição, a ganância. Uma vez que as instituições da usura surgem, no entanto, no seio das famílias, das tribos, dos bancos, das escolas, a natureza do usurário é amplamente suplementada pela educação consciente em ampliar e capacitar uma classe usurária. Vou dar um exemplo? Perdão. É nesse sentido que a reforma do ensino médio atua. Ela forma idiotas que aceitam a usura, que acham ela bonitinha. Vamos chamar a aceitação da usura de planejamento financeiro. Né? Vamos chamar desse nome. Fica mais bonitinho. Ao invés de discutir capitalismo, ao invés de discutir história, ensina adolescentes e jovens a aceitar. Reforma do ensino médio, não é à toa que veio do governo Temer, né? Libanês de 4 costados. Aquela gente do Oriente Médio famosa nessa arte. Enfim. Jogue sangue na água e rapidamente você vai conseguir identificar os tubarões que estão no meio de cardumes de sardinha. Então, forma-se uma legião de idiotas, mas os tubarõezinhos percebem rapidamente a oportunidade criada pela usura. Então, coisas como a reforma do ensino médio criam ao mesmo tempo os imbecis que vão aceitar o sistema e os tubarõezinhos que vão alimentá-lo no futuro. De toda forma, a interação entre natureza e criação vai se tornando cada vez mais profunda e completa. O poder político, normalmente covarde, corrupto e comprável, cede prontamente ao poder financeiro. E a economia saudável de uma sociedade acaba ficando sob o domínio de ferro da classe usurária improdutiva. O Brasil está cada vez mais assim, mas os Estados Unidos são essencialmente assim. Historicamente, entre a usura e a ganância, essa certamente é mais antiga. A ganância, afinal de contas, pode existir mesmo na ausência de dinheiro como meio de troca e reserva de valor. Mas a usura depende explicitamente do uso do dinheiro. Inclusive, não é de se admirar que o dinheiro tenha sido criado exatamente para permitir a usura. Porque se você empresta 1.000 quilos de trigo e devolve qualquer coisa, exige a devolução de 1.200 quilos de trigo, fica muito óbvio que você está explorando. Mas com a reserva de valor, isso se torna menos óbvio. Certo? O dinheiro na forma de tabletes de argila, ou o que quer que tenha sido, foi inventado há cerca de 5.000 anos. Não estamos aqui falando da moeda. Não, falando do dinheiro. E, portanto, a usura teria surgido logo em seguida. Inclusive, vamos repetir, muito plausivelmente, a ganância pode muito bem ter estimulado o desenvolvimento inicial dos instrumentos de usura. Afinal de contas, a necessidade é a mãe da invenção. A usura institucionalizada é um veículo poderoso que impulsiona o jogo desenfreado da ganância em uma sociedade. Isso ocorre porque a verborragia dissimulada que serve de disfarce para a usura desloca quaisquer outros valores verdadeiramente humanos que a sociedade poderia anteriormente ter valorizado. Valores e tradições mais antigos são ridicularizados por não serem as melhores práticas de negócio. Na ausência desses valores verdadeiramente vinculativos, família, comunidade, deveres dos cidadãos e das pessoas umas para com as outras, a sociedade desmorona. E é em cima desse monte de ruínas que o capitalismo surge. Pode ver que o capitalismo ele acaba com a propriedade comunal. Ele destrói qualquer forma de comunidade comunal.
ele destrói laços de solidariedade. Troca tudo por relação mercantil. Quando você vê imbecis, que nem aquele da bicicleta, que ele é rico, cara, ele é rico. Mas ele foi deixado rico por gente ainda mais imbecil do que ele próprio. Porque, cara, encontrar pessoas dispostas a ouvir qualquer coisa inteligente, a refletir sobre elas, é muito difícil. Mas os idiotas estão aí no mundo. Cada segundo nasce um otário, né? Então, você pode ser burro, como ele é, e pode falar coisas burras e imorais. Mas é óbvio que você vai encontrar público. E esse público, ele passou carente, né, por muito tempo. Tinha pessoas que queriam melhorá-lo. Mas encontrar pessoas que validem comportamentos abjetos deve ser bem mais gratificante. Afinal, você só precisa continuar a ser o merda que você é. Porque tem outro merda não só validando, como valorizando o tipo desprezível de ser humano que você é. Em sociedades construídas sobre esses valores, os jogadores do jogo da usura mais cruéis são moldados, são fortalecidos, são aperfeiçoados por anos de natureza, criação e competição implacável. Subornar a classe política flexível e corrupta por trás das cortinas é uma segunda natureza para eles. Embora tais jogadores possam ser admirados ou venerados por muitos, eles evitam qualquer compromisso ou responsabilidade pelo bem público que não seja propaganda. Não nos esqueçamos do relacionamento entre o chefe do grupo de criminoso que quebrou as americanas, tá para quebrar o submarino, e não está longe de lascar com a Ambev, e a batata amoral. Foi um jogo baseado em interesse de ambas as partes. Perfeito? Esses jogadores, naturalmente, são admirados ou venerados por muitos, os bilionários. Tá cheio de boizinho pagando pau pro Mosquito, Alan Mosquito, o sul-africano. Certo? Essas pessoas, repito, evitam compromisso, responsabilidade e decência. Como a usura, a manipulação dos preços também é uma outra forma de violência econômica, porque você impede que pessoas pobres tenham acesso a coisas essenciais. E você toma o dinheiro de uma classe média estúpida. Nós falamos hoje mesmo do exemplo daquela loja de roupas, marca de roupas, né? Não vou citar o nome dela, não, vamos chamar de Dara, que usa mão de obra escrava ou semi-escrava de Bangladesh para produzir roupa para gente escrota, vendida em lojas escrotas, com muitos lojistas escrotos, onde vira e mexe tem práticas escrotas de racismo, de aparofobia, de preconceito, de nojo. E as pessoas gostam, porque gostam de se sentir identificadas com esses valores. Gente fraca, né? Gente que não tem autoestima, que precisa se sentir aceito, mesmo que por filho de uma puta. Bom, como usura, né? Como manipulação de preço, como a ganância, como todas essas coisas se tornam institucionalizadas a partir da normalização. Certo? Vamos ver. A recente venda descarada de certos tipos de vacina por preços absurdos é um exemplo claro de manipulação de preços. O esforço dos Estados Unidos da América, de países da Europa, para impedir que patentes sejam quebradas e que vacinas fundamentais para que a vida de pessoas seja salva por pouco dinheiro, mostra que essas nações que representam os tais valores do Ocidente não são outra coisa que não patrocinadores da usura. Certo? Diferentes tipos de fraude, além da usura, da manipulação de preço, da corrupção, são combinadas por pessoas inteligentes para multiplicar enormemente os retornos sobre o investimento. Exemplo,
Emprestar dinheiro a taxas exorbitantes a um país para que ele desenvolva sua economia em linguagem simples é só uma forma de extrair os recursos minerais e vendê-los a credores a preços baixíssimos. Você está roubando. A usura, em última instância, é um roubo. Como o capitalismo é baseado no roubo. Nós falamos até do triplo F. Não sei se vocês viram meu vídeo. O triplo E que caracteriza o capitalismo: exclusão, escassez, exploração. Guardem sempre essas palavras: exclusão, escassez, exploração. Esse é, no caso, exploração. A usura é uma forma de exploração. Mas, obviamente, manipulação de preço, usura, fraude financeira, trabalho forçado, são todos irmãos, todos nascidos da ganância ilimitada e comportamento sociopata. Certo? Capitalismo é isso. Aqui estamos discutindo especificamente a usura, mas várias formas de exploração, lembrando do Zé, a gente vai discutir ao longo do tempo. Exploração dos economicamente mais fracos pelos economicamente mais fortes. Acabamos de definir o capitalismo. Vamos dar outro break. Definimos o capitalismo. Então vamos começar novamente com a definição do capitalismo que acabamos de falar. A exploração do economicamente mais fraco pelo economicamente mais forte. Hoje, a usura institucionalizada opera incansavelmente com eficiência máxima, auxiliado por uma tecnologia muito poderosa, por milhares de anos de prática e refinamento da arte. Suas implacáveis garras de aço se estendem por todo o mundo. O atual conflito na Ucrânia é só o sintoma mais recente e proeminente de tensões geoeconômicas tectônicas que a usura gera. Assim, por trás da geopolítica está a geoeconomia e, infelizmente, a ganância desempenha um papel importante nos sistemas econômicos globais de hoje. Para ser justo, a ganância sempre desempenhou um papel importante nos sistemas econômicos globais. Mas é apenas no capitalismo que a gente pode testemunhar isso em primeira mão. Para quem está de fora, as questões geoeconômicas parecem ser as questões centrais do conflito. Ninguém luta uma guerra por democracia, ou por liberdades, ou pelo bem-estar de uma terceira pessoa. As guerras são sempre para tomar posse de riquezas, de nós contra eles, de garantir privilégio e injustiça, se ela te beneficia. Todas as outras verborragias, nacionalismo, patriotismo, liberdade, são uma tentativa de jogar poeira nos olhos das pessoas. Um grande conflito sobre questões centrais deve ser existencial para ambos os lados. É o caso da guerra da Ucrânia. Portanto, falar do fim da nossa civilização, como disse um preeminente financista judeu-húngaro, não é surpresa. A civilização baseada na usura e na fraude deve sentir-se ameaçada pelo conflito em curso. Mas então, a história nos mostra repetidamente e reiteradamente que civilizações vão e vêm, a vida continua. Por isso eu não tenho medo da Terceira Guerra Mundial. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Não quero um vídeo muito grande, porque senão as pessoas não vão ouvir. Né? Eu não tenho nada para mostrar para as pessoas. Eu só quero que elas ouçam, que elas reflitam. Mas só isso. A gente termina o nosso primeiro vídeo sobre o tema aqui. Muito obrigado por nos ouvir até o momento. E em breve a gente vai fazer um segundo vídeo sobre esse assunto. Ok? Obrigado a todos nós. Vamos salvar. Vamos passar para o YouTube. Permitir que as pessoas comentem. Até mais. Acho que vídeo de meia hora tá bom.